Fala galera, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre as grandes navegações. Grandes navegações nada, o melhor ali, ó, colonização portuguesa, a parte 2 da nossa aula. Nós já estamos estudando sobre o contato entre portugueses e indígenas há algum tempo. Só que agora a gente vai focar na questão da colonização, a colonização dos portugueses no continente africano. Nós sabemos que o Império Colonial Português, durante o século XVI, se estendia pela costa atlântica da África, a costa índica da África, territórios do Oriente, como, por exemplo, a cidade de Goa, né, na Índia, e também o continente americano até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Entretanto, durante esse período do século XV e o século XVI, nós pudemos perceber, né, que a exploração portuguesa ela consistia basicamente na construção de feitorias que permitissem o acesso dos portugueses ao Oriente, porque lá estava o grosso do lucro português com o comércio de especiarias. Entretanto, durante o século XVI, com a crise do comércio das Índias, tá? O crescimento do interesse dos portugueses sobre terras americanas, ele aumentou, ok? Então, havia um interesse maior sobre essas terras. Vale lembrar que entre os anos de 1500 e 1530, os portugueses faziam sim expedições para terras brasileiras, mas eram expedições geralmente de reconhecimento, tá? E como não encontraram de imediato nem ouro, nem prata, eles não tiveram tanto interesse nessa região. O interesse ficava restrito basicamente à exploração do pau-brasil, uma madeira muito valorizada por conta do uso, né, no tingimento de roupas, tá? Na fabricação de móveis sofisticados, móveis de luxo e também na construção das caravelas. O ciclo do pau-brasil, como a gente já observou, era feito ali por comerciantes, né, particulares portugueses que recebiam uma autorização da coroa portuguesa, vinham para cá para financiar o corte, o armazenamento e o translado até Portugal. Entretanto, esses comerciantes, eles tinham que se comprometer em erguer feitorias aqui e destinar parte do lucro com o pau-brasil para a monarquia portuguesa. A derrubada das árvores, o corte em pequenos troncos, o transporte até o litoral e o acondicionamento dentro das caravelas, tudo isso era realizado pelos indígenas. E, em troca, esses indígenas recebiam objetos que eram considerados de pouco valor na Europa, mas muito úteis para os indígenas, como pentes, anzóis, espelhos, colares, facas, machados, as tais bugigangas. Essa troca a gente viu que nós chamamos de escambo e já era praticado pelos indígenas antes da chegada dos portugueses. A primeira colonização, né, a primeira expedição colonizadora de fato feita pelos portugueses chegou no ano de 1530, quando a Martim Afonso de Souza traz para cá 400 pessoas, mais animais domésticos de consumo, transporte e tração para criar aqui no Brasil uma colônia. E eles trazem também já as primeiras mudas de cana-de-açúcar, que vai dar origem a mais um ciclo econômico. Bem, mas na aula de hoje a gente vai ver o quê? A gente vai ver na aula de hoje esse período chamado de período colonial, do ano de 1530 até 1549, mais ou menos. O período que Portugal vai organizar, de fato, uma colonização mais robusta de territórios brasileiros. É nesse período que é criado no Brasil, né, o sistema das capitanias hereditárias. A imagem aqui ao lado indica ali as capitanias hereditárias. Os custos elevados da expedição de Martim Afonso fizeram com que o rei Dom João III não organizasse mais expedições como essas, ok? Então, como colonizar sem gastar tanto dinheiro? Os portugueses decidiram criar um sistema de privatização da colonização, ou seja, com dinheiro privado de pessoas particulares seriam colonizados aqui territórios brasileiros. O mesmo sistema já tinha sido criado na região da Ilha dos Açores e também da Ilha de Cabo Verde. Consistia em dividir o território em porções administrativas, tá? E essas porções de terras administrativas seriam cuidadas por indivíduos particulares. Pessoal, percebam aqui nesse mapa a divisão do território brasileiro ali, do litoral, em pequenas áreas, quer dizer, nem são tão pequenas assim, imensas áreas, tá? Que seriam entregues, portanto, a esses donatários. É óbvio que esses donatários eles teriam obrigações para com a coroa portuguesa. O sistema das capitanias hereditárias ele foi adotado a partir do ano de 1534, quando
o território do litoral brasileiro foi dividido em 15 lotes de terras e esses 15 lotes foram entregues a 12 grupos, a 12 pessoas, né, 12 donatários. Quem seriam esses donatários? Seriam homens de confiança da aristocracia portuguesa e, obviamente, teriam que ter uma boa relação, uma relação de fidelidade com o rei. Fidalgos, né, na maioria dos casos. Esses donatários, eles tinham algumas obrigações com essas terras. Cada capitania deveria ter desempenhado ali, né, pelo donatário, a promoção da colonização, a exploração das riquezas sob suas próprias custas, tá? A arrecadação de impostos e também deveria ser aplicada a justiça por esses donatários. As capitanias, elas não podiam ser vendidas para ninguém e nem divididas em porções menores. Para legalizar esse sistema ali de doação, né, do rei português para os donatários, foram criados dois documentos: a carta de doação, que aparece aqui do lado esquerdo da nossa imagem, e também a carta foral. Esses documentos, eles oficializavam o recebimento da terra e também estabeleciam aquelas obrigações que a gente viu no slide anterior. Observando aqui agora um mapa mais atualizado, um mapa mais moderno sobre as capitanias, a gente pode perceber, portanto, essas linhas paralelas, né, que vão de encontro com a linha do Tratado de Tordesilhas, estabelecendo, portanto, a criação das capitanias hereditárias. Dá para ver que na frente está o nome do fidalgo que recebeu essas terras doadas pelo rei Dom João III. Por exemplo, Itamaracá foi doada a Pero Lopes de Souza, que já tinha mais um quinhão, né? Seria o terceiro quinhão de terras. Pernambuco ficou com Duarte Coelho, Ilhéus ficou com João de Figueiredo Correia e assim por diante. De todo o projeto, apenas duas capitanias, elas prosperaram, elas produziram lucros. Observe o mapa. Ali embaixo, mais ao sul, a gente tem a capitania de São Vicente. E essa capitania, ela pertencia a Martim Afonso de Souza, lembra dele? Bem, a capitania de São Vicente, ela prosperou porque havia recebido incentivo inicial real do rei português na fundação da vila de São Vicente. Outra capitania que também prosperou, que deu certo, foi a capitania de Pernambuco, de Duarte Coelho. Nessa capitania, né, por causa do estabelecimento de latifúndios, produtores de cana-de-açúcar, tá? As pessoas conseguiram, os portugueses conseguiram extrair lucro da região. E ainda tinha algo muito interessante de ser analisado, né? A capitania de Pernambuco, ela era relativamente mais próxima a Portugal, a metrópole, tá? E também pegava uma corrente de ventos que guiava as caravelas em direção à Europa. O fracasso dessas muitas outras capitanias, né, pode ser explicado por vários motivos. Em primeiro lugar, pela distância da colônia em relação à metrópole, tá? Em outra explicação que a gente também pode observar é por conta do perigo das invasões estrangeiras, principalmente de franceses e holandeses. Diante desse grande número de fracassos, qual a solução? A solução criada pelo governo português foi a criação do chamado Governo Geral em 1538. O objetivo do governo geral era centralizar a administração colonial portuguesa na América. Foi nomeado um governador geral, tá? E a sede desse governo geral ficava na capitania da Baía de Todos os Santos, na cidade de Salvador. O governador geral, portanto, ele administrava a colônia como um todo, todas as capitanias, e ainda tinha lá outros cargos exercidos por membros, né, da administração portuguesa, como o provedor-mor, que coletava impostos nas capitanias hereditárias, o ouvidor-mor, que promovia a justiça, tá? E o capitão-mor, responsável pela segurança diante das invasões estrangeiras, que causaram, né, alguns fracassos nas capitanias hereditárias. Observando esse mapa aqui ao lado, a gente pode perceber que o povoamento no século XVI fez com que surgissem várias vilas e cidades no período. Cidades e vilas como Natal, Filipéia, Iguaçu, Olinda, São Cristóvão, Salvador, São Jorge dos Ilhéus. Sempre essas vilas e cidades, elas eram fundadas no litoral por conta, né, do caminho traçado para se chegar no Brasil. Portanto, com as capitanias hereditárias e o governo geral, novas vilas foram surgindo ao longo do litoral do Brasil colônia. Em Salvador e em outras cidades que iam surgindo, foram instaladas também as câmaras municipais. Preste atenção, a Câmara Municipal era um órgão administrativo da cidade ou do vilarejo, composto por um juiz de fora, caso fosse importante, relevante essa cidade, tá? Um juiz vindo de Portugal,
um juiz leigo, que era, no caso, escolhido, eleito aqui na colônia, e também um grupo pequeno de vereadores. Os juízes leigos e os vereadores, eles eram escolhidos em eleições a cada 3 anos e votavam nessas eleições somente os chamados homens bons, que eram grandes proprietários de terras, brancos e católicos. Eles se reuniam, os homens bons, 2 vezes por semana e eram responsáveis por tentar resolver os problemas locais, como problemas ligados à cobrança de impostos, à aplicação das leis e muitas outras coisas. Na nossa próxima aula, né, que será já simultânea ao mesmo tempo, a gente vai refletir um pouco sobre essa ideia aí de homens bons. Porque somente esses grupos, né, compunham o grupo dos homens bons e como isso refletiu na forma como essas câmaras municipais elas administravam seus governos. Eu espero bastante que você tenha gostado da aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, por favor, me procure e até mais.